Redenção tricolor, que maravilha, que coisa fantástica o que a gente viu do São Paulo hoje. Um primeiro tempo de médico e um segundo tempo de monstro. O Cuca na versão médico e o monstro. O Cuca hoje se redimiu. A gente que tem cobrado demais do Cuca, eu que tenho particularmente cobrado demais do Cuca, mais postura, mais coragem. Afinal de contas, ele dirige um time grande. Né? E time grande se dirige dessa maneira. Né? São dois times do São Paulo completamente diferentes. Completamente diferentes. E não se esperava outra atitude que não fosse a atitude do segundo tempo. Né? A maneira como o São Paulo jogou o segundo tempo. Boa noite para todos. Rony Altieri, São Paulo Raiz, com Rony Altieri na área, no YouTube. Convido o amigo aí para conhecer os nossos vídeos. Convido o amigo, vai lá, clica no sininho para estar sempre a par dos vídeos que são postados. Legal, pessoal? Muito obrigado para quem já se inscreveu no canal. E como eu disse agora há pouco, nós vimos um São Paulo com duas versões, né? Basicamente, duas versões. Uma versão do primeiro tempo, aquele futebol sonolento, aquela má vontade, aquela falta de criatividade, né? Um time bastante apático, lembrando sempre que estávamos jogando contra a Chapecoense, uma das últimas colocadas desse campeonato, tá certo? Então, assim, é fundamental que a gente entenda também contra quem a gente estava jogando. E, logicamente, eu não vou nem falar muito, não vou nem perder muito o meu tempo para falar do primeiro tempo do São Paulo, porque é um primeiro tempo que a gente vem olhando, já vem assistindo a várias partidas. O mesmo primeiro tempo. E a gente vai para o intervalo extremamente preocupado com o que pudesse acontecer no segundo tempo. Gente, uma coisa é o São Paulo ter jogado bem no segundo tempo, muito bem. Outra coisa é o péssimo time da Chapecoense, né? Eu particularmente me penalizo com essa situação da Chapecoense, porque a Chape, depois daquela tragédia toda que aconteceu, virou meu segundo, meu terceiro time do coração, né? E eu tenho muito cuidado quando eu falo da Chape, porque a gente fica extremamente sentido. Mas é isso daí que tá. Time muito fraco. E o São Paulo não poderia ter feito outra coisa que não foi fazer o que fez no segundo tempo, né? A gente viu um Cuca ousado, um Cuca que mexeu no time, um Cuca que tirou um volante. Gente, o São Paulo não precisa jogar dessa maneira contra a Chapecoense em casa, né? O São Paulo não precisa jogar com esses cuidados todos, com esse resguardo todo que o Cuca imagina que tenha que jogar contra a Chapecoense. Esse é um dos nossos problemas, né? Que nós vínhamos tendo até o intervalo dessa partida, tá certo? Aí vem com a mudança do Everton, ele vem com a mudança do Toró e o time toma um outro sentido. O time vem arrebatador, né? O time vem da maneira como deveria ter começado o jogo, mas enfim, vem da maneira São Paulo Futebol Clube de ser. Nós tricolores sabemos que o São Paulo sempre foi protagonista, né? O São Paulo sempre que ditou o ritmo das partidas. O grande São Paulo de Cilinho, o grande São Paulo de Rubens Minelli, o grande São Paulo de Oswaldo Brandão, o grande São Paulo de Tele Santana, de Muricy Ramalho. Nós sempre fomos protagonistas naquilo que nós construímos e naquilo que nós fizemos. Estava faltando ao São Paulo essa atitude, né? Estava faltando ao São Paulo essa atitude. Tudo bem, foi contra a Chapecoense, não vamos nem entrar nesse detalhe. A gente quer continuar vendo o São Paulo dessa maneira, né? O São Paulo com vontade, o São Paulo determinado, o São Paulo indo pro ataque, o São Paulo construindo jogadas. Oh, meu Deus do céu, como pode? Como eu falei no comecinho, primeiro tempo de médico, segundo tempo de monstro, né? O Cuca tomou uma porção mágica lá no intervalo e veio, né, pro tudo ou nada. É isso que tem que ser. Cada jogo no Campeonato Brasileiro é uma decisão. E é importante que os jogadores tenham isso em mente. E isso parte de quem? Do capitão, parte do técnico. Esse tipo de atitude para fazer com que o time possa render muito mais e ser arrebatador, né? O time rende, o time joga e chega no ataque e faz gol, tá certo? Isso é importantíssimo. O São Paulo que começou com o nosso querido Volpi cada vez se firmando mais. Grande Volpi, tomara que continue se firmando da maneira que está, né? O Igor Vinícius, que foi uma surpresa inicialmente, né? Mas o menino corre bastante e tal, enfim. Marca menos que o Hudson, mas produz muito mais no ataque, é uma questão de ajuste agora, né?
pro Cuca ver exatamente aquilo que ele quer. O Bruno Alves e o Arboleda, uma zaga extremamente firme. O Reinaldo na lateral esquerda, ainda apático, faltando muito para ser um outro Reinaldo que nós conhecemos, né? O Luan, que depois cedeu o seu lugar para o Everton. O Tietê me pareceu mais acordado no segundo tempo, mas enfim, ainda estou cobrando muito do Tietê. E o Hernanes, se movimentando bem, procurando o jogo. Ok, Hernanes, você tem lastro para a gente poder ter um pouco mais de paciência para que você possa voltar a desenvolver o seu futebol, que a gente sabe que é difícil. A idade chega, a questão física acaba pegando, né? Mas enfim, você teve uma participação bastante interessante. No ataque, o Antony, muito bem de novo, para mim o melhor jogador do São Paulo na partida, né? Se movimentando bem, tocando bola, recebendo bola, levantando a cabeça e procurando o jogo. Aquilo que eu tenho batido na mesma tecla já há tempos. Cuca, libera o Antony, deixa o Antony jogar à vontade, deixa o Antony criar, deixa o Antony, né, poder fazer as jogadas, organizar o nosso jogo, porque ele tem talento e tem competência para tal. Então, nessa falta de jogadores de criatividade que nós temos, principalmente no futebol brasileiro, o Antony é um oásis, né, diante desse deserto de meio armador, de jogador da genialidade, de jogador da criatividade. Então, assim, é muito bom ver o Antony mais solto, o Antony, inclusive, fazendo gol. O Pato na esquerda, né? O Raniel no meio. Enfim, eu não sei, eu trocaria. Cuca, eu jogaria com o Raniel na esquerda e deixaria o Pato centralizado. Eu não sei se o Cuca quer queimar o Pato, eu não sei se o Pato quer queimar o Cuca. Eu sei que essa confusão aí não vai sair bem. Essa coisa não vai dar certo. A maneira como está sendo apresentada, né? Eu acho que o Pato está sendo mal escalado e ao mesmo tempo está com má vontade. Então assim, eu não sei quem é que está com mais razão ou menos razão nessa história toda. Eu sei que isso não vai acabar bem, penso eu, para os próximos jogos, né? O Pablo se recupera, o Toró se firma, e aí, como é que vai ser? Nós vamos ter um jogador lá de 1 milhão sentado no banco, para variar coisas do São Paulo Futebol Clube, né? O Raniel, que depois, mais ao final do jogo, deu lugar para o Vitor Bueno. Enfim, como eu falei, um segundo tempo completamente diferente, o segundo tempo à la São Paulo Futebol Clube dos bons tempos. Nos bons tempos, pessoal, o pessoal que é mais novo, nos bons tempos a gente ia para o estádio e a discussão era de quanto nós íamos ganhar. Essa era a discussão, nos bons tempos. Não existia dúvida nunca que o São Paulo ia ganhar, né? E o resultado de hoje foi marcante, foi determinante, né? Foi um resultado impactante, que a gente espera que o time se encorpe e que o time possa se desenvolver dessa tal maneira. Gols muito interessantes. No primeiro gol você vê o Everton levando para o fundo, cruzando para o Antony chegar de cabeça. No último gol você vê o Igor Vinícius levando para o fundo, cruzando para o Vitor Bueno chegar de cabeça. Jogada de fundo que há muito tempo a gente não via no São Paulo. As jogadas de fundo com a bola levantada para a área, né? Muito interessante. E os outros 2 gols em jogadas individuais, como o Toró, ele gosta de fazer aquilo, trazer a bola para o meio e bater mais chapado no canto, né? A chapada do Toró agora. Enfim, a chapada do Toró. Gosta de bater naquela bola daquele jeito mais colocado, né? E no gol do nosso querido Raniel, é brincadeira, né? Uma zaga que tem Gum e que tem Douglas, que já jogou no São Paulo Futebol Clube. Você imagina o que você pode esperar, né? Uma lambança patética dos dois e a bola sobrou lá para o Raniel, que disputou bem a bola e colocou muito bem dessa vez. Tivesse feito isso lá no goleiro verde, a gente teria ganho aquele jogo. Mas Rony não fala de coisa antiga, vamos falar de coisa nova, é isso daí. O São Paulo se apresentou muito bem. Parabéns, Cuca. Parabéns, vocês sabem que eu pego no pé do Cuca e pego mesmo, porque eu sei que o Cuca tem material humano para trabalhar. Ele tem material humano para trabalhar, ele tem que fazer os jogadores jogarem. Esse é o propósito de ter um técnico experiente no comando do São Paulo Futebol Clube. Então é muito importante que o Cuca consiga entender isso, consiga transmitir isso, porque não dá para uma semana treinar e ter um primeiro tempo como teve, ok? Vamos esquecer isso, eu vou esquecer, sabe por quê? Porque o segundo tempo foi um segundo tempo de São Paulo Futebol Clube, né? Então é fundamental, é importantíssimo que o São Paulo se mantenha nessa pegada,
que o São Paulo se mantenha dessa forma, com atitude, com determinação. O São Paulo agora, que é o 5º colocado no campeonato, ganhou uma partida depois de 8 jogos, depois de 6 empates, meu Deus do céu, né? A última vitória tinha sido contra o Fortaleza, do nosso querido Mito, lá no Ceará. Tá? Então o São Paulo vai para 18 pontos, fica a 8 pontos da liderança, mas enfim, ocupa uma excelente posição, que é o 5º lugar, que o São Paulo se estabeleça, que o São Paulo se situe agora, daqui para o final do campeonato, sempre ali, entre o 4º, entre o 3º, sempre almejando alguma coisa. Quem sabe num punch final, o São Paulo consegue arrebatar o Campeonato Brasileiro, que é o nosso desejo e que é a nossa esperança, depois de tanto tempo amargurando. Dá para ter esperança depois de um jogo desse, mesmo sendo contra a Chapecoense? Dá para ter esperança, por que não? Sabe por quê? Porque nós temos material humano para trabalhar, né? Então, nesse sentido, o Cuca tem muitos jogadores na mão para poder fazer a coisa acontecer. Ainda num vídeo anterior que eu postei, eu falei sobre isso, né? Eu quero que vocês me indiquem um elenco que seja melhor do que o São Paulo, daqueles que estão na nossa frente. É claro, tirando o elenco lá, os elencos milionários, né? Os outros que estão na nossa frente não são melhores do que o nosso. Portanto, o nosso vai ter que jogar como jogou nesse segundo tempo dessa partida contra a Chapecoense. A gente fica muito feliz que o São Paulo se estabeleça e continua dessa maneira. Até porque a gente tem bucha pela frente. Nós vamos pegar agora o Fluminense no Rio de Janeiro, nós vamos pegar o Atlético no Paraná, tá certo? E depois vamos pegar o Santos em casa. Então nós temos 3 partidas muito difíceis e que vai precisar de muito empenho desse elenco. Tomara que seja o mesmo empenho que nós vimos no segundo tempo do jogo, tá certo? Ficamos felizes? Claro que ficamos. Diante de tantas dificuldades, de tantas amarguras, vamos comemorar os 4 gols do São Paulo. Há quanto tempo a gente não falava isso? Os 4 gols do São Paulo, não tomou nenhum nesse jogo contra a Chape de hoje. Parabéns, torcida tricolor, 35.500 pagantes no Morumbi, numa noite de segunda-feira, fantástico. Torcida São Paulina, mais uma vez, show de bola no Morumbi, presente, né? O torcedor de São Paulo, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah lá o torcedor de São Paulo. 35 mil pagantes no Morumbi, a gente fica feliz demais, né? Com essa realidade que a torcida do São Paulo vem mostrando há tantas e tantas partidas, né? Essa torcida que está sempre atuante, que está sempre lá apoiando o seu time, e quando não tá bom, vaia também, como vaiou no intervalo de hoje. Talvez a vaia foi justamente a poção que transformou o médico Cuca no monstro Cuca, tá certo? E que o Cuca continue monstro para os próximos jogos. São Paulo Raiz na área, São Paulo Raiz no YouTube com Rony Altieri. Chama o amigo, convida o amigo para participar lá com a gente, clica no sininho, né? Para poder receber os vídeos sempre atualizados a respeito do nosso querido, do nosso amado, do nosso grande São Paulo Futebol Clube. Tá certo, pessoal? Avante! Tu és forte, tu és grande, São Paulo. São Paulo Raiz na área, grande abraço, pessoal. Valeu!